Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente, hein? Acesse www.redetvplus.com.br. Boa noite, começa agora o Rede TV News. Seja muito bem-vindo, boa noite. 2 pessoas foram baleadas dentro de um estúdio de tatuagem em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma delas está em estado gravíssimo. Uma câmera de segurança registrou 2 motos paradas em frente ao estúdio de tatuagem. Poucos segundos depois, pessoas que estavam lá dentro saem correndo. Em seguida, 4 homens fogem nas motos. 2 pessoas foram baleadas no local. O corpo de bombeiros foi chamado e levou as vítimas para um hospital da região. O caso mais grave é o de Ana Carolina Gomes, baleada na cabeça, na mão e no braço. Já Cristiano dos Santos Vicente foi atingido nos braços, queixo e na barriga. Os 2 aguardavam para fazer tatuagem. A polícia está investigando o caso. O alvo seria uma traficante conhecida como Arlequina, que estava no estúdio e conseguiu fugir. Em uma rede social, ela escreveu que estava bem e que mataram um morador. 6 homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos hoje em Belo Horizonte em um laboratório para o refino. Para não chamar a atenção da polícia, o grupo alugou uma casa de alto padrão em um bairro de classe média da cidade. Entre os presos, a polícia diz que está o líder da quadrilha responsável pela distribuição de drogas em favelas na região leste de Belo Horizonte. Segundo a polícia, o grupo começou a ser monitorado há 3 meses. A casa de 10 cômodos e 2 andares foi transformada em um grande laboratório de refino. Em um dos quartos, onde havia liquidificadores, os criminosos colocaram isolamento acústico nas paredes para não chamar a atenção dos vizinhos. Com o grupo foram apreendidos 15 quilos de cocaína, máquinas e material para embalar a droga, além de diversos produtos químicos. A polícia investiga o caso de um bebê de apenas 6 meses que teve quase metade do corpo queimado em um hospital de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. As investigações apontam que as queimaduras de 2º grau foram causadas por um banho quente. O acidente aconteceu na última terça-feira no Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho. A criança, que tem meningite e microcefalia, estava internada desde o fim da semana passada por complicações de saúde. Testemunhas estão sendo ouvidas e peritos já estiveram no hospital. Um balde, uma bacia e uma luva foram apreendidas. De acordo com o delegado que investiga o caso, a técnica de enfermagem responsável pelo banho pode responder por lesão corporal culposa. A polícia ainda investiga a demora do hospital em comunicar o fato à família. O fato ocorreu 9 horas da manhã, de terça, tá? Aí a diretora falou que só tomou ciência às 16 horas, né? E a delegacia só tomou ciência no outro dia. Então tem um lapso aí muito grande aí. Estou esperando o resultado da sindicância, tá? Tem que conversar com o médico para poder justamente ver a conduta da diretora, se pode ser incriminada ou não. O estado de saúde da bebê é estável, mas ela está sedada por conta dos ferimentos. A família pretende entrar com uma ação de reparação de danos morais pelo sofrimento que a menina teve e a falta de comunicação entre o hospital e a mãe. E olha essa história, que absurdo. A Polícia Civil de Minas Gerais fez buscas na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Um vereador é suspeito de ser mandante do assassinato de outro político. A motivação seria a disputa pelo controle de um sindicato. 200 policiais participaram da operação. Mandados foram cumpridos no gabinete do vereador Ronaldo Batista de Moraes, do Partido Social Cristão. Durante as buscas, os agentes apreenderam 10 computadores e documentos. Na residência do parlamentar, foi encontrada uma grande quantia em dinheiro, mas o valor não foi revelado. Trata-se de uma investigação que está sob segredo de justiça, né, que ainda está sendo realizada, está em andamento, né? Então, no momento oportuno, nós faremos essa convocação da imprensa para os demais esclarecimentos. A polícia investiga o envolvimento de Ronaldo Batista no assassinato do vereador da cidade de Funilândia, Hamilton Dias de Moura, do MDB. Ele foi executado no mês passado em frente a uma estação de metrô em Belo Horizonte. De acordo com as investigações, os 2 políticos tinham desavenças desde a época que faziam parte do Sindicato dos Rodoviários. Ronaldo e Hamilton eram de grupos contrários que disputam o controle da associação, que representa milhares de motoristas e cobradores de ônibus da cidade.
A polícia não informou se havia mandado de prisão contra o vereador Ronaldo Batista, que está em São Paulo. 5 pessoas foram presas preventivamente, entre elas um soldado da Polícia Militar e um ex-agente penitenciário. Eles são os principais suspeitos de executar a vítima. Trata-se de um consórcio criminoso, que há várias pessoas envolvidas, tanto na logística, nos atos preparatórios e na execução. E nem todos estão identificados. Daí a necessidade de manter o sigilo necessário dessa investigação. O vereador Ronaldo Batista se defendeu em uma postagem nas redes sociais. Ele disse que não é o alvo principal da operação e que está colaborando com a investigação. E agora uma história que repercutiu muito hoje o dia inteiro nas redes sociais. Um menino de apenas 3 anos conseguiu salvar o amiguinho da mesma idade de um afogamento em Itaperuna, na região noroeste do estado do Rio de Janeiro. Esse herói mirim ganhou até homenagem dos policiais militares da cidade. O vídeo gravado por uma câmera de segurança e publicado na internet mostra o momento em que Henrique, de 3 anos, que é filho do caseiro, cai na piscina do sítio em Itaperuna, no noroeste fluminense. O pequeno Arthur Console Secunho, que tem a mesma idade, mantém a calma e consegue ajudar o amiguinho. Arthur estende o braço e tira Henrique da água. Uma atitude heróica que salvou a vida do colega. A mãe de Arthur contou que os dois se aproximaram depois que a família resolveu passar a quarentena na propriedade. Como Arthur é fã da Polícia Militar, PMs do batalhão de Itaperuna entraram em contato com os pais do menino e resolveram homenagear o pequenino pelo ato de bravura. Arthur recebeu presentes, um troféu e até um diploma de herói por ter socorrido o amiguinho em perigo. Tudo, é claro, com honras militares. Que bacana, o Arthur merece. E você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sexta, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos, no Encrenca, pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais! No final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se você não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E se você já é assinante, parabéns e boa sorte! E o frio atingiu o país em cheio, provocando queda nas temperaturas, queda radical. Teve até neve em algumas regiões. No Rio Grande do Sul, pelo menos 9 cidades registraram o fenômeno. Até os turistas voltaram a ocupar hotéis na Serra Gaúcha. Ainda tinha luz do dia em São Francisco de Paula quando a neve começou a cair. E veio forte. A cidade da Serra Gaúcha é conhecida pelas temperaturas bem baixas e foi a primeira no estado a registrar neve nesta quinta-feira. Depois, o fenômeno se estendeu para outras cidades, como Caxias do Sul, São José dos Ausentes, até chegar nos famosos pontos turísticos da Serra. A Catedral de Canela, iluminada em roxo, formou um lindo cartão postal com os flocos de neve. Em Gramado, os turistas também fizeram a festa. Neve! Teve aqueles que registraram a data escrevendo em carros. E até os mais ousados, que fizeram uns bonequinhos de neve. Na estrada, um motorista chegou a parar na RS 110 para registrar o momento único. Uma viatura da Brigada Militar ficou coberta de neve e os policiais não perderam a oportunidade de fotografar. Quem fez sucesso nas redes foi o Marciel. Ele é bombeiro na cidade de São Francisco de Paula. Assim que viu a neve, resolveu fazer uma transmissão ao vivo, que era só para mostrar para os amigos. Mas em algumas horas, a live ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações. O pessoal compartilhando e chegou um momento ali da noite que eu tive que botar meu celular no silencioso, porque não parava e eu tava de serviço até então, né? E eu resolvi fazer aquela live para mostrar pro pessoal como é que é, mas eu nunca tinha visto neve. É uma sensação muito, muito fria, como dá para ver aqui ao fundo ainda, já são quase 10 horas da manhã e continua tudo congelado. Como não podia ser diferente, essa sexta-feira foi o dia mais frio do ano no Rio Grande do Sul. Quase 70 municípios do estado ficaram com os termômetros abaixo de zero.
O recorde foi em Soledade, na região do Planalto Médio, que atingiu a marca de 7 graus negativos. Esse frio congelante deve seguir no final de semana. E os mais beneficiados com esse tempo são os donos de hotéis e pousadas da Serra Gaúcha. O decreto estadual para conter o novo coronavírus permite que o setor hoteleiro opere com apenas 50% da capacidade. Com essa limitação, os hotéis da região da Neve atingiram rapidamente a totalidade da ocupação. Foi muito rápido. Desde segunda-feira a gente teve uma procura bem grande e acabou na quarta-feira a gente já estava com a ocupação completamente lotada para esse final de semana. O pessoal que vem para Gramado agora nesse friozinho tem que se programar com um pouquinho mais de antecedência. Nesta sexta-feira, a neve deve aparecer mais concentrada em Santa Catarina. E olha, aqui em São Paulo também está congelante. A cidade registrou a tarde mais fria dos últimos 60 anos para o mês de agosto. A temperatura mínima chegou a 9 graus, com sensação térmica na capital paulista de apenas 6 graus. Mas afinal, será que esse clima congelante e a neve vão continuar na região sul do Brasil? Gabriela de França, é com você. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, não foi só no Rio Grande do Sul que nevou não, viu? Em Santa Catarina também teve neve. Aliás, por lá, os flocos de neve começaram a cair ainda na noite desta quinta-feira. E a sexta-feira amanheceu com neve, geada e muito frio, gente. Fez 8 graus negativos. Os galhos dessa árvore amanheceram completamente congelados. Também teve neve lá no Paraná. Os flocos de neve deixaram esse campo, como a gente vê nas imagens, todo branquinho. E teve gente que aproveitou para fazer um boneco de neve, mas os brasileiros precisam treinar um pouquinho mais ainda, não é mesmo? Bom, o ar polar que trouxe neve para o sul do Brasil e derrubou as temperaturas em grande parte do país continua por aqui. Por isso, final de semana ainda vai ser gelado, desde o sul do Brasil até áreas do sul da Amazônia. Em Rio Branco, lá no Acre, mínima de apenas 12 graus, depois à tarde esquenta um pouquinho, chegando aos 26. Em Cuiabá, verdadeiro choque térmico, viu? Mínima de 10 graus, depois esquenta, chegando aos 27 graus. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mais um dia frio, mínima de apenas 8 graus. No sul do Brasil já não tem mais chance de neve, tá? A chance de neve é muito pequena, o que a gente vai ter agora é geada nos 3 estados aqui da região. E o sábado vai começar congelante, mínima de 3 graus apenas em Curitiba e de 5 graus em Porto Alegre. No sudeste do Brasil, o frio aumenta nas próximas horas. Tem previsão de chuva em toda a faixa leste aqui, principalmente entre o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Na capital capixaba, portanto, chuva e a máxima não passa dos 20 graus. Cariocas terão um sábado chuvoso, tempo carregado e muito frio, mínima de 16, máxima de 19, agora em Belo Horizonte. Tempo firme, faz sol, mas também faz frio, mínima de 13 e não passa dos 17 graus. E para quem gosta de mais frio ainda, Campos do Jordão é o destino certo. Por lá, a mínima fica na casa dos 4, 5 graus apenas. Capital paulista pode esfriar mais nas próximas horas, tá? A chuva diminui amanhã, no máximo uma garoa, chuva leve, fina. No domingo, o tempo abre um pouco mais e a semana começa com sol, mas o friozinho continua. A máxima não passa dos 19 graus e as mínimas ficam entre 10 e 8 graus. Bom, no restante do Brasil, faz sol e faz calor. Eu fico por aqui. Uma ótima noite para você. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Vamos ter frio. Dá até para correr amanhã, não vai chover. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou que está curado da Covid-19 depois de ficar 10 dias em isolamento. É uma boa notícia. E durante a coletiva de imprensa, o governo também anunciou que pela primeira vez, nenhuma cidade do estado ficou na fase vermelha do plano de flexibilização em vigor há 80 dias. Com a nova classificação, agora 88% da população do estado vive em regiões que estão na fase amarela, que permite a flexibilização da quarentena. São bons sinais que indicam que a epidemia em São Paulo está em declínio e o estado começa a sair do platô. Esses bons sinais nos fortalecem no enfrentamento à pandemia, mas, óbvio, devem ser registrados com muita prudência, com cautela, com atenção. A exemplo do decreto estadual, a Prefeitura de São Paulo publicou uma portaria nesta sexta-feira que permite a extensão do horário de funcionamento de alguns setores de 6 para 8 horas por dia.
Bares, restaurantes, shoppings, academias e salões de beleza, por exemplo, poderão atender no novo horário de forma corrida ou fracionada. É uma reivindicação do setor, já que os shoppings e os comércios do centro acabam funcionando em horário diferente daqueles em bairros mais periféricos da cidade de São Paulo, e a Vigilância Sanitária aqui aprovou esta solicitação agora com aumento para 8 horas de funcionamento durante o dia. A Prefeitura também anunciou que vai comprar 465 mil tablets para alunos matriculados no ensino fundamental, médio e no EJA. Na verdade, esses são equipamentos que podem ser utilizados não apenas nesse momento de ensino à distância, mas também depois dentro da sala de aula. Na coletiva, o governo do estado divulgou que deve realizar um amplo inquérito sorológico nas escolas estaduais, com o objetivo de identificar a circulação do vírus na capital e no interior, e que vai aumentar a fiscalização do cumprimento das regras sanitárias. Intensificaremos a fiscalização, tanto para o uso de máscaras, para o distanciamento social, os respeitos que devem ser trazidos às regras sanitárias do Plano de São Paulo em todo o estado. Serão mobilizados mais de 200 fiscais e hoje eu pessoalmente participarei de uma dessas ações aqui em São Paulo. Durante a coletiva, o governador João Dória anunciou que ele e a esposa Bia Dória estão curados da Covid-19 após 10 dias de isolamento. A nova quarentena no estado segue até o dia 6 de setembro. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio de Mello Tavares, negou o pedido do governo do estado para desativar o hospital de campanha do Maracanã. Na decisão, ele disse que não se pode alegar a imprevisibilidade das consequências da pandemia para respaldar eventual falta de compromisso dos gestores públicos com o número de leitos. No mês passado, o governo do Rio decidiu fechar às pressas os hospitais de campanha do Maracanã e de São Gonçalo, na região metropolitana. Os dois foram inaugurados com atrasos e funcionaram com capacidade abaixo daquela que foi prometida. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que o auxílio emergencial será prorrogado até o fim do ano. Bolsonaro visitou o interior do Rio Grande do Norte. Bolsonaro desembarcou por volta das 9 da manhã no aeroporto de Mossoró, onde foi recebido por apoiadores. É a primeira vez que ele visita o Rio Grande do Norte desde que foi eleito e a terceira ida ao Nordeste em menos de um mês. No fim de julho, o presidente esteve no interior da Bahia e no início dessa semana foi a Sergipe para inaugurar uma usina termoelétrica. Em Mossoró, Bolsonaro entregou 300 unidades habitacionais que contaram com investimentos de 18 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Regional. Depois, o presidente seguiu para a comunidade de Angélica, no município de Panguaçu, onde fez a entrega simbólica de 23 sistemas de dessalinização do programa Água Doce. Os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, das Comunicações, Fábio Faria, e da Agricultura, Tereza Cristina, acompanharam Bolsonaro na cerimônia. Em seu discurso, o presidente falou sobre a votação de ontem na Câmara dos Deputados, que manteve o veto a reajustes salariais para servidores públicos até o fim de 2021. Logicamente, o Legislativo não é um corpo único. Ali tem as várias correntes. Mas, entre essas várias correntes, a maioria dela passou a marchar do nosso lado. Como tem esses parlamentares que temos aqui, que foram muito valorosos na manutenção de um veto no dia de ontem, que poderia, sim, complicar o Brasil na questão econômica. No final, o presidente comemorou dados sobre a criação de novos empregos e confirmou a prorrogação do benefício do auxílio emergencial até o final do ano. Hoje à tarde, o IBGE está divulgando dados, onde em julho nós conseguimos mais 100 mil empregos. Quando estávamos perdendo tudo com a pandemia, a economia começa a reagir. O auxílio emergencial foi bem-vindo, mas ele custa 50 bilhões de reais por ano. Infelizmente, ele não pode ser definitivo, mas vamos continuar com ele, mesmo que seja com valores diferentes, até que a economia realmente possa pegar em nosso país.
Porque a maior dignidade que nós podemos ter nessa terra é ter um emprego razoável. É isso que nós buscamos para todos vocês. É isso que nós queremos para o Brasil. Vai ser até dezembro, só não sei o valor. E após 4 meses seguidos de demissões, o Brasil criou 130 mil vagas de empregos formais em julho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou a retomada e anunciou que vai prorrogar a autorização para a suspensão de contratos de trabalho e para a redução de salários por mais 2 meses. O sinal de retomada da economia veio na divulgação do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, atualizado pelo Ministério da Economia. Depois de 4 meses com saldo de criação de empregos negativo e mais de 1,5 milhão de vagas extintas, o mercado de trabalho, pela primeira vez desde o início da pandemia, apresentou números de contratações maiores que os de demissões. Mais de 1 milhão de trabalhadores foram contratados, enquanto 912 mil foram demitidos em julho. Ou seja, houve criação de pouco mais de 131 mil vagas de emprego. Isso é uma notícia extraordinária, depois de abril, maio, junho, 3 meses com destruição líquida de empregos, retomamos o ritmo de criação de empregos na economia. Então está se confirmando uma hipótese de trabalho nossa desde o início. Primeiro, que o Brasil ia cair menos do que estava sendo previsto. As revisões estão agora confirmando que o PIB brasileiro pode cair aí 4%, um pouco acima de 4%, mas praticamente a metade do que tinha sido previsto antes. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a criação de vagas e ressaltou que é o Brasil voltando à normalidade. Segundo o ministro Paulo Guedes, o programa de manutenção do emprego e da renda é um dos responsáveis por segurar o número de demissões. A medida permitiu a suspensão de contratos e a redução de jornadas e de salários por 4 meses. Mais de 9,5 milhões de trabalhadores foram atingidos. Durante a apresentação, Guedes anunciou que nos próximos dias vai prorrogar o programa por mais 2 meses, ou seja, o período máximo para a suspensão de contratos e redução de salários passará para 6 meses. Talvez tenha sido o nosso programa mais efetivo em termos de gastos, preservar 16 milhões de empregos. Gastando 20 e poucos bilhões de reais, foi isso mais ou menos o que a gente gastou até agora. O programa está tendo tanto sucesso, tanto êxito, que nós vamos estender aí por mais 2, 3 meses, não é isso? 2 meses, ministro. Por mais 2 meses, para justamente continuar preservando esses empregos, enquanto a economia brasileira faz essa volta em V e continua gerando empregos. Sem dar detalhes, Guedes informou que na próxima terça-feira, a equipe econômica deve anunciar novas medidas. Entre elas devem estar a criação da Carteira de Trabalho Verde-Amarela, que tem o objetivo de estimular a contratação de jovens, e o programa Renda Brasil, que deve substituir o Bolsa Família. Qual é o resultado desse tripé fundamental que nós estamos conseguindo manter? Manter emprego, manter empresas e manter empresários. E o resultado disso é que a nossa retomada, que já começou, eu repito, será certamente mais exitosa do que em comparação com aqueles países que não conseguiram essa manutenção. E vamos ao resumo do cenário econômico com a nossa analista Salete Lemos. Olá, boa noite. No resumo da semana, o destaque fica com os esforços do governo no controle do gasto público. Nós sabemos da importância do respeito ao teto de gastos. A situação fiscal do Brasil, entrada e saída de dinheiro nos cofres públicos, é de extrema fragilidade. O governo está no limite do seu endividamento. A dívida pública hoje está praticamente a 100% do PIB. E esse desequilíbrio fiscal no Brasil tem ganhado manchetes dos jornais aqui e lá fora. O governo tenta de todas as formas manter o gasto sob controle. Tentou, pelo lado das receitas, a reforma tributária, foi mal sucedido, especulações em torno de um novo imposto, enfim. As atenções se voltaram para a questão das despesas e aí não tem jeito, gente. Mais de 90% do orçamento é folha de pagamento. Por isso essa discussão para o não reajuste automático dos servidores públicos, porque eles têm reajuste automático, hein? Houve
uma discussão, um imbróglio político, prevaleceu o bom senso, é uma pressão enorme sobre o orçamento. Orçamento 2021, o governo tem que lançar outro destaque, tem que lançar até o final do mês de agosto para aprovação do Congresso Nacional. Por isso, toda essa mobilização em torno de receitas e despesas. Vale a pena acompanhar essa discussão, é pelo orçamento que você fica sabendo onde, quando e quanto o governo gasta o que arrecada de impostos. No mais, um ótimo final de semana a todos e até a próxima sexta. Empresários do mercado de comércio eletrônico buscam alternativas para driblar os efeitos da greve dos Correios. Uma das saídas é a contratação de transportadoras privadas. A Amanda é fotógrafa e reforça o orçamento com atendimentos esotéricos. Já conta os prejuízos causados pela greve dos Correios. Um produto caro, onde o frete também foi caro e eu tive que ir ficar naquela fila com sol na cabeça, com chuva na cabeça, porque não tem nem um lugar para sentar, não tem um lugar que te proteja da chuva e do sol. A greve dos Correios começou na última segunda-feira. 100 mil funcionários em todo o país aderiram à paralisação. Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e similares, a categoria reivindica a remoção de 70 direitos trabalhistas a partir de 1º de agosto, além da falta de garantia de equipamentos de proteção individual. Entre os setores mais atingidos está o mercado de e-commerce, que busca alternativas para driblar os efeitos da greve. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a pandemia aumentou a procura por lojas virtuais em cerca de 65,7%. As lojas virtuais elas vêm dependendo cada vez menos dos correios, né, como forma de frete e envios. Desde 2014 a gente percebe que as lojas virtuais vêm buscando alternativas em transportadoras privadas. E aí hoje no Brasil existem diversas transportadoras privadas de vários portes que atendem dos mais variados segmentos. E no e-commerce isso tende a ser uma solução viável, inclusive para os pequenos lojistas que até então dependiam exclusivamente dos Correios. Este representante de uma das maiores empresas de e-commerce do Brasil explica que mantém um sistema próprio de entrega para não depender dos serviços dos Correios. Isso porque nós construímos uma malha logística que faz entregas no Brasil inteiro e, via de regra, em até 2 dias para todos os nossos clientes. Os Correios informam que um mutirão de entregas será realizado ainda nesse final de semana para minimizar os impactos da paralisação. Funcionários do setor administrativo foram convocados às pressas para ajudar na distribuição das entregas. De acordo com o diretor do Procon, o consumidor que tiver problemas ao contratar serviços dos Correios, como entrega de encomendas e documentos, deve ser ressarcido. O consumidor não pode ser responsabilizado por isso, de maneira que cabe a ele ser indenizado se houver algum tipo de prejuízo em razão dessa demora ou de problemas no fornecimento dos serviços dos Correios. A Polícia Federal flexibilizou regras para posse e porte de arma de fogo. A intenção é que o processo para o porte e posse de armas de fogo seja menos burocrático. Agora, ele é eletrônico, possibilitando a abertura e o acompanhamento da autorização pela internet e a eliminação de prazos para novos pedidos. A nova instrução, publicada pela Polícia Federal, autoriza a aquisição de até 4 armas de uso permitido e aumenta o prazo de validade do registro de 5 para 10 anos. Antes, o limite era de 2 armas. O texto também autoriza o treinamento mensal, com a possibilidade de uso de armas pessoais para quem já tem posse. Categorias específicas do serviço público foram mencionadas no documento. Dentre elas, os agentes penais, que agora têm prerrogativas equivalentes à da outras polícias. Magistrados e membros do Ministério Público também aparecem no texto. Neste caso, a própria instituição poderá fazer a avaliação técnica e psicológica. As novas regras já estão em vigor. O Ministério da Saúde atualizou agora há pouco os números da Covid-19 no Brasil. Mais de 2.670.000 pessoas já se recuperaram da doença. 748 mil permanecem em acompanhamento. O país acumula 113 mil mortes provocadas pelo vírus.
O corpo carbonizado encontrado em um carro abandonado no dia 20 de julho em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, é da líder comunitária Vera Lúcia. A polícia suspeita que a motivação do crime seja financeira. O corpo da líder comunitária foi enterrado no começo da tarde desta sexta-feira no cemitério Parque dos Girassóis, que fica em Parelheiros, na zona sul da capital paulista. Vera Lúcia dos Santos tinha 64 anos e desapareceu no dia 16 de julho. O carro dela foi encontrado incendiado com um corpo no porta-malas numa região de mata em Parelheiros, 2 dias depois do desaparecimento. A identificação só foi concluída nesta semana pelo Instituto Médico Legal. Um exame de DNA revelou que o corpo carbonizado era da líder comunitária. A investigação do assassinato é conduzida pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa da capital. A suspeita é que a motivação do crime seja financeira. 2 pessoas estão sendo investigadas. Ela era diretora da Associação Comunitária Auriverde, que por meio de uma organização social administra creches e um centro de atendimento a crianças e adolescentes. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Em reunião extraordinária, a Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu suspender até dezembro o reajuste anual dos planos de saúde. A decisão vale para contratos individuais e coletivos. E no comentário de hoje, o Boris Casoy fala sobre o resultado da votação na Câmara dos Deputados e a manutenção do veto ao reajuste dos servidores públicos. Boa noite. Seria ingênuo imaginar que saiu de graça a manutenção ontem do veto do presidente Bolsonaro ao reajuste dos servidores. Derrotada no Senado, a manutenção na Câmara dos Deputados era vital para as finanças do país. Contrariar gratuitamente o poderoso lobby do funcionalismo beiraria a um suicídio político. Sob a batuta do Centrão, deputados foram aquinhoados com emendas e compromissos de ganhos políticos. E entre ações nos bastidores, o governo e país conseguiram vencer. Ao mesmo tempo, a decisão da Câmara acaba por ajudar a elevar a combalida imagem do Legislativo, que, desta vez, votou pelo Brasil. E no Facebook da Rede TV você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. O corpo carbonizado encontrado em um carro abandonado no dia 20 de julho em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, é da líder comunitária Vera Lúcia. A polícia suspeita que a motivação do crime seja financeira. O corpo da líder comunitária foi enterrado no começo da tarde desta sexta-feira no cemitério Parque dos Girassóis, que fica em Parelheiros, na zona sul da capital paulista. Vera Lúcia dos Santos tinha 64 anos e desapareceu no dia 16 de julho. O carro dela foi encontrado incendiado com um corpo no porta-malas numa região de mata em Parelheiros, 2 dias depois do desaparecimento. A identificação só foi concluída nesta semana pelo Instituto Médico Legal. Um exame de DNA revelou que o corpo carbonizado era da líder comunitária. A investigação do assassinato é conduzida pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa da capital. A suspeita é que a motivação do crime seja financeira. 2 pessoas estão sendo investigadas. Ela era diretora da Associação Comunitária Auriverde, que por meio de uma organização social administra creches e um centro de atendimento a crianças e adolescentes. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Em reunião extraordinária, a Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu suspender até dezembro o reajuste anual dos planos de saúde. A decisão vale para contratos individuais e coletivos. E no comentário de hoje, o Boris Casoy fala sobre o resultado da votação na Câmara dos Deputados e a manutenção do veto ao reajuste dos servidores públicos. Boa noite. Seria ingênuo imaginar que saiu de graça a manutenção ontem do veto do presidente Bolsonaro ao reajuste dos servidores. Derrotada no Senado, a manutenção na Câmara dos Deputados era vital para as finanças do país. Contrariar gratuitamente o poderoso lobby do funcionalismo beiraria a um suicídio político.
sob a batuta do Centrão, deputados foram aquinhoados com emendas e compromissos de ganhos políticos. E entre ações nos bastidores, o governo e país conseguiram vencer. Ao mesmo tempo, a decisão da Câmara acaba por ajudar a elevar a combalida imagem do Legislativo, que, desta vez, votou pelo Brasil. E no Facebook da Rede TV você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. Boa noite, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.